partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Minha saudação, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje a Igreja nos convida a celebrar a memória de São Bernardo, abade e doutor da Igreja. Neste dia somos chamados a meditar o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Abramos o nosso coração, preparemos a nossa mente e com atenção acolhamos a meditação e proclamação do Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações. Pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos das Escrituras na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus se manifesta acerca daqueles que têm a chefia da comunidade judaica. Os mestres da lei, os fariseus, os anciãos do povo. Eles se colocam como modelos e intérpretes da lei. E Jesus, no Evangelho de hoje, os justifica. Eles têm autoridade para interpretar. Devem ser ouvidos naquilo que eles ensinam. Devem ser seguidos no que dizem e interpretam da lei. Mas atenção! Não podem ou devem ser seguidos em seu exemplo, em seu comportamento. Olha que palavras fortes. Eles falam e não praticam. Eu vou repetir, porque são palavras duras, mas necessárias. Eles falam, mas não praticam. Que nós não sejamos assim. Essas palavras duras, necessárias, nelas se encontram, meus irmãos e minhas irmãs, o grande ensinamento do Evangelho de hoje. Jesus não critica os fariseus e os mestres da lei pelo que eles ensinam. Jesus os critica pelo seu comportamento, pela sua prática. Entre nós, meus irmãos e minhas irmãs, não pode ser assim. A fé que nós professamos, atenção, deve ser a fé que nós vivemos. Nós não podemos ter um duplo padrão, um duplo comportamento. A grande chamada de atenção do Senhor hoje no Evangelho é pela coerência de vida. Se quisermos ser mestres, ensinar e corrigir os outros, como tantas vezes nos colocamos, devemos, em primeiro lugar, fazê-lo para a nossa própria vida, nos ensinar, nos corrigir, nos converter. Nós devemos ser evangelhos vivos, ou como Jesus diz em outra passagem do Evangelho, tira primeiro a trave do teu olho, só depois conseguirás tirar o cisco do olho do teu irmão. Acolhamos as 3 sementes. Primeira semente para a nossa meditação. Primeira semente, versículo 11. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. O que Jesus nos pede é a coerência de vida, que o nosso comportamento seja adequado, condizente à nossa fé. E essa é a segunda semente, a palavra para a nossa oração: coerência.
Dai-nos, Senhor, a graça de sermos coerentes como cristãos, como batizados, que a nossa vida seja de acordo com a Tua vontade, com o Teu ensinamento. E a terceira semente nos questiona: eu vivo a minha fé no dia a dia? O meu comportamento na igreja aos domingos é coerente com o meu comportamento no dia a dia, na semana, em casa, no trabalho, em todos os lugares em que eu me encontro? Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor nos pede que nós sejamos coerentes. O Senhor nos pede que nós vivamos o Evangelho que nós professamos e cremos. Façamos esse esforço. É essa a vontade de Deus para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.